Oi, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre misericórdia. Seja misericordioso. Aí você vai se perguntar, né, o que tem a ver misericórdia com a educação domiciliar? Vou contar uma breve história para você e talvez fique um pouco mais claro. A gente precisa refletir sobre isso. Algum tempo atrás, nós começamos esse projeto de educação domiciliar. Eu estava à frente, como ainda estou à frente, da grande maioria dos vídeos e das respostas que vocês recebem. Pode ser aqui no YouTube, pode ser no Instagram, pode ser no Facebook, no nosso canal de suporte. Boa parte dessas perguntas eu respondo. E muitas vezes a gente é metralhado, tem pergunta de tudo que é lado. Então, tem dias que tem pergunta em todos os canais que nós temos, e aí a gente vai lá, responde, manda um vídeo, manda uma resposta para vocês sobre isso. Quando eu comecei esse trabalho, há um pouco mais de 5 anos atrás, venho de um contexto onde eu estou na indústria. A indústria, claro que ainda continuam sendo pessoas, mas assim, é diferente. É diferente você tratar com alguém dentro de uma indústria e tratar com uma pessoa que ali é o teu cliente final. É muito diferente. Então, assim, você muitas vezes na indústria você é mais direto, não tem muita enrolação, você tem lá, claro que continua dando bom dia, boa tarde, boa noite, mas é diferente. E aí eu saio desse contexto industrial, mais bruto, vamos dizer assim, e eu vou lidar ali com pessoas que talvez não tenham tanto conhecimento sobre aquele determinado assunto. Aí a coisa começa a pegar. Aí a gente começa a ter que aprender, de fato, lidar com essas pessoas, porque eu preciso explicar mais, eu preciso ter mais paciência. Quando eu estou falando com um outro engenheiro, o que eu vou falar? Olha, como que eu vou avaliar esse desenho aqui? Eu não preciso ficar ensinando ele a desenhar normalmente, eu não preciso fazer com que ele entenda um projeto, eu não preciso ficar explicando muito. Porque o contexto ajuda. Agora, quando eu estou falando de uma mãe, de um pai, que não tem todo esse histórico sobre educação, muitas vezes não leu, eu preciso ter um pouco mais de paciência. Eu preciso ter essa paciência. Eu preciso ter essa misericórdia. Esse é o ponto. E assim, é uma diferença gigante entre lidar com uma pessoa mais técnica e lidar com as pessoas em geral. E eu tive que aprender isso. Então, com o passar dos anos, eu fui amaciando, eu fui aprendendo a lidar com isso. Errei muito. Talvez muitas pessoas que poderiam estar caminhando comigo hoje na educação domiciliar não estão, porque ou eu respondi de uma forma muito direta, ou uma forma que a pessoa se sentiu ofendida, ou eu não consegui explicar aquilo que eu pensava para que a pessoa pudesse caminhar com a gente. Muitas vezes isso aconteceu, porque a gente está trabalhando basicamente à distância. Então eu mando um texto, às vezes eu não mandei um bom dia, a pessoa não gostou. Às vezes eu mandei uma resposta, ela entendeu que ela foi agredida porque foi muito direta. Ela se sentiu, poxa, ele foi grosso comigo. Isso aconteceu várias vezes. E simplesmente porque eu escrevi, não coloquei lá um emojizinho, até que uma mãe uma vez me sugeriu, Emerson, coloca os emojizinhos, coloca um beijinho, coloca alguma coisa que assim, não seja só o texto, porque essa é uma linguagem de internet. Aqui eu queria agradecer a Gemima, né, até vou dar o nome dela aqui, a Gemima é uma mãe extremamente querida, esposa do Samuel lá de Mossoró. Então, assim, faz isso, não seja tão ogro, vamos ajudar mais essas famílias, tá bom? Então, isso aconteceu muitas vezes. E, infelizmente, às vezes eu me pego fazendo N coisas e às vezes eu mando, poxa, eu poderia ter dado um bom dia, e aí a gente vai aprendendo. Aí você pode pensar, tá bom, mas o que tem a ver isso com misericórdia? A gente deixou de falar, perdeu pessoas pelo caminho, porque não soube responder, porque a gente não dedicou o tempo devido. Exatamente. Mas a gente tem o outro lado da moeda. Vocês lembram daquele vídeo que eu falei que nós precisamos aprender a falar sobre educação domiciliar, e não só com quem faz educação domiciliar, mas com quem não faz? Quando eu estava falando de comunidade, a importância da comunidade? Exatamente é o mesmo ponto que a gente precisa entender. Existem pessoas que pararam de nos seguir, pessoas que foram procurar outras pessoas que as tratavam melhor. Mas nós também temos pessoas que caminham conosco desde o começo. Pessoas que acabaram entendendo a situação e falaram, poxa, talvez não seja bem assim.
E por misericórdia de Deus, essas pessoas ainda continuam conosco. São pessoas que cresceram com a Educalar, têm se desenvolvido com a Educalar e graças a Deus por isso. Graças a Deus por essas pessoas. Graças a Deus porque nossa equipe cresceu, essa equipe puxou a minha orelha, essa equipe foi falar, "Ah, não é bem assim", e a gente foi aprendendo. Eu fui aprendendo. Graças a Deus por essa misericórdia. E por que eu estou fazendo esse vídeo hoje? É um vídeo de reflexão. Porque talvez você, em algum momento, querendo, no anseio de defender a educação domiciliar, faça isso com outras famílias. Ou talvez o seu marido, eu não sei. O fato é que a gente precisa parar para refletir que muitas vezes essas pessoas que não nos procuram de forma verdadeira. Elas de fato querem aprender. Sim, tem aquele safado que quer incomodar, só tem. E vocês que estão caminhando com a gente há mais tempo viram isso. Nós tivemos 2 vezes grupos de WhatsApp invadidos, nós tivemos que ir na polícia, tivemos que ir no cartório fazer transcrição de mensagem de WhatsApp, tivemos um monte de problemas. Sim, tem os safados, mas tem aquelas famílias que de fato querem caminhar com a gente. E aí, a gente que tem mais conhecimento, que tem mais experiência sobre o assunto, tem o dever, e eu estou falando isso como alguém que errou muito, o dever de ter misericórdia e falar, vem cá, me dá a mão, vamos caminhar junto, vou te ensinar. Eu errei tantas vezes sobre isso que hoje eu começo a pensar, poxa, por que eu não fiz diferente? E aí a gente vai aprendendo. A gente vai crescendo com esses erros. Talvez a gente tivesse muito mais famílias na nossa comunidade. Talvez a gente conseguisse falar para muito mais gente sobre a educação domiciliar e impactar muito mais gente. Mas porque existem essas lapidações no caminho, a gente precisa agora começar a pensar, poxa, mais famílias podem estar cometendo esse erro. Mais famílias podem não estar pensando de forma misericordiosa para com aquela pessoa que de fato tem uma dúvida verdadeira. Como que eu faço para começar? Quais são as etapas? A gente precisa parar para refletir sobre isso. Precisa. Eu ainda tenho muito hábito de ser muito direto. Tem que fazer o que é isso? Algumas pessoas se sentem invadidas assim. Tá fazendo culto domiciliar? Quando eu pergunto isso à pessoa. Como assim? Tu quer entrar aqui na minha privacidade? Tu tá cuidando da alimentação da tua casa? Tu tá dando aula para o teu filho? Então existem pessoas. E tá, como diz a Vanessa, existem modos e modos de falar. Ela me puxou a orelha muitas vezes com relação a isso. Muitas vezes. A gente precisa parar para refletir sobre isso. Muitas vezes a gente pode repelir mais do que atrair simplesmente porque a gente não tem o tato no falar. E eu ainda estou aprendendo. Eu fico pensando, poxa, será que eu falo isso ou a pessoa vai se sentir ofendida porque eu perguntei? Será que eu pergunto se a pessoa quer ter mais filho? Porque tem pessoas que se sentem ofendidas. Poxa, mais uma vez eu me perguntar isso? Então a gente precisa refletir. E em comunidade, uma comunidade que esteja preocupada uns com os outros, vai, Emerson, talvez tenha essa outra forma de falar. Olha, Pedro, talvez você possa cuidar um pouco mais disso. Olha, Maria, cuida um pouco mais com essa tua fala. Olha, Jéssica, vamos andar um pouco mais devagar. E aí a gente, de forma, um se preocupando com o outro, a gente vai crescendo. E aí entra, poxa, eu estou fazendo educação domiciliar há anos, aquela família começou agora, vem cá, vamos caminhar com a gente. Ter essa paciência de explicar, ter essa paciência de orientar. E eu digo, esse vídeo é para mim também. Ser misericordioso é extremamente essencial. É pensar no outro, é pensar de fato que você pode auxiliar outra família a fazer o mesmo que você. Talvez essa família não vá fazer educação domiciliar, mas de forma misericordiosa você vai orientar como essa família pode cuidar da educação dos seus filhos enviando para a escola. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Vai falar, vai ser difícil. Mas você tem que olhar isso, olhar aquilo, cuida com os textos, olha aquilo que afeta a família, tenha o cuidado, olha as avaliações, acompanhe o seu filho, participe da APP, Associação de Pais e Professores, de vez em quando vá na escola, pergunte, veja o que está sendo ensinado. Mesmo essa família não fazendo educação domiciliar. E muitas vezes a gente tem o hábito de criticar, atacar, não vai levar a nada.
Tá bom? Então, assim, é um vídeo que a gente precisa refletir. A gente precisa refletir. Eu precisei levar muitos, muitos, muitos puxões de orelhas para aprender. E ainda estou aprendendo. Eu espero que mais pessoas que caminham comigo possam chamar a minha atenção nos momentos que eu falho. E eu espero também que mais pessoas possam chamar a sua atenção, para que quando você pisar na bola, você falhar e falar, olha, vamos ter um pouco mais de calma, um pouco mais de cautela. Freia um pouquinho, as pessoas, vamos lá, tem que animar, tem que chamar a atenção, tem que motivar, mas assim, é um meio campo aqui. É o meio campo. A gente tem que avançar, ela tem que acordar para a vida, mas com um pouco mais de cautela. Tá bom? Que a gente possa ser, de fato, aí, viver uma vida misericordiosa, tendo misericórdia das pessoas, da mesma forma que a gente quer que as pessoas tenham misericórdia da gente quando a gente pisa na bola. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Deixar um legado da graça divina.